bem-vindos a mais um FIS Inovação e Empreendedorismo. Hoje a gente está muito feliz aqui de ter com a gente a Luciana Holtz, que é presidente da Oncoguia. É uma ONG que representa pacientes com câncer, mas que a gente tem uma parceria muito longa. E eu vou pedir para a Luciana falar um pouquinho da Oncoguia, dessa trajetória dela, mas a representação e a forma como a Oncoguia dá voz aos pacientes e como se organiza é muito bacana. Sugiro todo mundo entrar no site, olhar, conhecer quem ainda não conhece. E a gente está muito feliz de estar aqui com ela hoje para, dentro dessa nossa jornada de inovação e empreendedorismo, falar um pouquinho desse olhar. A gente já teve o olhar da indústria, a gente já teve o olhar da academia, a gente já teve o olhar da inovação, a gente já teve um monte de olhares aqui. A gente precisa desse olhar, né, de quem realmente importa, do paciente, do que está lá na ponta, recebendo isso tudo que a gente está produzindo, que às vezes a gente produz totalmente descontextualizado, né? Não está focado efetivamente em quem vai usar, está focado na nossa demanda. Então, é muito importante a gente nunca perder esse olhar. Então, Luciana, obrigada. E é muito bom estar aqui com você. Lu, se apresenta, por favor, fala um pouquinho da Oncoguia. Bom, Marta, eu digo super o mesmo, é uma honra estar aqui com você. Eu acho que é muito bacana relembrar aí todos os diferentes momentos que a gente já se encontrou, né? E acho que o quanto foi sempre muito produtivo, respeitoso, cuidadoso e sempre muito somando esforços mesmo, né? A gente conseguindo contribuir para trabalhar junto. Então, para quem não conhece o Oncoguia, né, eu sou a fundadora e presidente do Oncoguia, que é uma organização que existe para ajudar o paciente com câncer a viver melhor, e para isso a gente trabalha muito, né, garantindo que ele tenha acesso à informação de qualidade, que ele tenha acesso a uma orientação personalizada, que ele se eduque, né, que ele realmente consiga ser protagonista desse momento que ele está vivendo na vida dele, seja ele, né, seja independente do tempo que esse momento levar. E sem dúvida tem uma parte que eu gosto muito, Marta, que eu acho que é o privilégio que as ações do Onco nos dão, da gente conseguir muitas vezes ajudar uma Dona Maria, né, por meio do Ligue Câncer, né, quando ela liga angustiada, precisando ser ouvida. E quando a gente consegue somar aí 20, 30 histórias de diferentes Donas Marias, e isso embasa uma ação de advocacy, né? Quando a gente realmente olha ali, né, por meio da demanda do dia a dia do paciente, um desafio, uma barreira, que a gente consegue juntar tudo isso e aí sim, de forma muito responsável, batalhar para melhorar algum problema que ele está enfrentando por conta, né, de uma política pública, né, que nem sempre é eficaz e realmente adequada para aquilo que ele está vivendo. Então, um resuminho aí do Oncoguia. Muito bom. Eu vou pegar duas partes da sua fala que eu acho que juntam um pouco com uma pergunta que eu tinha pensado em te fazer, que é como é que o paciente vê inovação, né? Às vezes a gente acha que ele está vendo inovação só como um equipamento novíssimo que chegou, um medicamento novo, uma vacina nova, mas às vezes não, né? Às vezes inovação é a mudança de um protocolo, é você efetivamente fazer um Ligue Câncer, às vezes é a maior inovação de todas, é você acolher, você entender aquele momento. Às vezes inovação é dar um passo atrás, né? É você voltar à forma como a gente tratava antes, né? Então, para mim, hoje, cuidado em casa, cuidado paliativo, são grandes inovações que a gente precisa fazer, né? Então, para mim, inovação é uma mudança que traga um resultado bom, não necessariamente alguma coisa nova, né? E aí, como que vocês veem isso em termos de advocacy mesmo? Você acabou de falar, ó, eu pego as informações e eu levo isso como uma estratégia de mudança mesmo, né? Então, dentro do teu olhar, como que você vê as necessidades de inovação para o teu público hoje? O que ele mais precisa? De um medicamento novo ou de uma forma nova de cuidar, ou de uma forma nova de acolher, ou de uma política pública diferente? O que é inovação para vocês hoje, Lu? Ai, Marta, acho que é uma pergunta muito necessária, importante, e eu acho assim, é um pouquinho de tudo isso que você disse,
né? Porque a gente vê um paciente, e é óbvio, né? Na mesma linha de que a gente fala hoje que o câncer não é um único tipo de doença, o paciente também não é único, ele não pode ser jamais tratado, né? Como botar todo mundo igual. Os sistemas de saúde não são únicos, e infelizmente a gente tem diferenças cada vez gritando mais, né? Então a gente tem aí, né, um sistema privado cada vez mais distante do público, e a gente tem essa coisa tão dura de ser enfrentada que são os diferentes SUS, também dentro de um único SUS, que não deveria ser assim, né? Então, Marta, a gente tem desde o paciente, acho que a gente tem um desafio muito grande, que é, nem todo paciente tem acesso a uma informação de qualidade, nem todo paciente quer ter acesso a uma informação de qualidade, então a gente tem sim aquele paciente que vai deixar tudo na mão do médico, né, e realmente não quer nem ler, né, aquela velha história de eu não vou fazer, né, a mamografia porque quem procura acha, a gente ainda tem isso. Mas a gente tem também um paciente acuado, né? Porque ele espera muito tempo para ter acesso a uma saúde, e a hora que ele tem, ele também não se vê no direito de cobrar nada, né? Então a gente tem ali um paciente que não tem nem o seu oncologista para chamar de seu, né? Porque o paciente do SUS, cada hora que ele volta, ele é cuidado por um médico diferente, e acho que isso tem um impacto gigantesco, né, Marta? Porque a gente sabe o quanto a relação médico-paciente ela é prioritária, né, num formato de um cuidado integral que a gente valoriza tanto. Então, a gente sabe que é um paciente que não tem acesso a uma equipe multiprofissional de verdade. A gente acabou de fazer um evento de dor, Marta, né, assim, a gente tem um paciente oncológico que não tem sua dor cuidada de forma adequada, né, a grande maioria dos pacientes hoje oncológicos, eles têm dor constantemente. Então, como é que a gente consegue, né, equilibrar isso no momento que a gente tem aí, né, hoje cada vez mais a gente está falando até de cura de câncer metastático, né, com tecnologias, né, revolucionárias que mudaram a cara de como a gente olha para o câncer, e eu não tenho coragem de te dizer que isso não é necessário, né, de que o paciente não precisa dessa inovação. Sim, ele precisa, mas a gente vai ter que arrumar um jeito de priorizar, né, de começar por alguma coisa, e que as coisas vão acontecendo, né, e que realmente essas inovações todas estejam disponíveis, porque eu acho que o mais sofrido é a gente saber que elas existem e elas não estarem disponíveis. Você está falando aí, eu separei na minha cabeça dois grupos de assuntos e temas que hoje estão muito voltados para o paciente com câncer e que são muito debatidos dentro de inovação e que talvez a gente precise debater os dois. Um é a medicina personalizada, né? Que é o que você está falando, assim, se hoje eu já tenho medicamentos ou terapias, seja o que for, né? Que um grupo tem acesso e outro não, então não basta ter a tecnologia, né? Não basta ter a inovação, eu preciso dar acesso a essa inovação, como eu dou acesso a essa inovação, e a medicina personalizada é o ápice disso, né? Eu vou estar produzindo uma tecnologia voltada para a sua necessidade, medida a partir das suas características, então ela vai estar no extremo disso, né? Como é que a gente dá acesso a isso? E no outro grupo, eu acho que tem toda essa discussão hoje de muitas empresas tentando inovar via plataforma de engajamento, né? E que talvez caiam no mesmo problema que você está falando aí. Eu estou te fornecendo o engajamento que eu quero te dar e não o engajamento que você precisa, né? E aí elas deixam de ser uma plataforma de engajamento para cair na mesma rotina do cuidado que eu tenho hoje, que é eu maior do que você, mais empoderado, tentando te passar alguma coisa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como você está vendo todas essas plataformas de engajamento que estão saindo por aí, as necessidades que vocês precisam, que vocês têm um histórico gigante na Oncoguia com relação a isso, que é muito bacana, e falar um pouquinho de medicina personalizada também, como que se encaixa dentro disso.
Eu acho que vou começar então pelas plataformas, Marta, porque a gente também acabou de passar por tá tudo muito fresquinho na minha cabeça, porque a gente acabou de 10 anos, né? A gente mergulhou aí profundamente e fez uma grande revisão de planejamento estratégico. E veio muito isso, né? E eu acho que o que grita é de novo essa história dos diferentes perfis do paciente. Hoje, para mim, é muito claro. Eu consigo, né, eu tenho lá o portal, que é por onde a gente começou, onde eu tenho quase 2 milhões de acessos no portal mês, né? Mas depois, tudo que eu vou oferecendo vai, né, vai afunilando mesmo, porque eu vou tendo um grupo cada vez menor, que, claro, que é um grupo que vai ficando mais engajado e que vai usando cada vez mais os diferentes níveis de serviços e de oportunidades que eu vou oferecendo no Oncoguia, né? Então eu tenho realmente, aí eu tenho a turma que usa o Ligue Câncer, porque não tem muito jeito, né, Marta? Eu falo que o Onco é uma lanterninha que eu coloco na tua mão no momento que você está no escuro, né? Você tem que apertar o botão. Você tem que apertar o botão, né? É isso, assim, você precisa acessar o portal, você precisa entrar, eu não vou fazer você, né, engolir goela abaixo nada, né? Então esse botãozinho precisa virar. Então a gente vai percebendo mesmo que muitas vezes é o contato, né? É quando o paciente acaba vencendo aí uma barreira inicial, e aí sim ele liga e ele percebe o quanto aquilo ajuda, o quanto aquilo abre um caminho, e ele vai saindo aí, né, dessa escuridão que o câncer muitas vezes coloca. Então, eu acho que esse respeito, sabe, eu acho que as plataformas precisam muito olhar para esses diferentes perfis, porque eu vou ter o paciente que tem esse medo de dar o primeiro passo. E eu vou ter uma turminha, não, que vai se engajar, que vai virar um influenciador digital, que vai querer ser um voluntário no Oncoguia, que sabe com muito, né, com muito detalhe até toda essa discussão da medicina personalizada, mas tem muita gente que não sabe, Marta. E aí eu já entro, né, nesse seu segundo tópico, que desafiador que ele é. Porque, de novo, ele é outro que revolucionou a história do câncer, né? Hoje não dá mais para a gente não olhar para isso, mas não é um assunto que está claro na cabeça do paciente ainda. Então, se ele não tem acesso a essa informação por parte do seu médico, né, realmente do oncologista chegar para ele e falar, olha, vamos entender bem, vamos já pedir todos os testes, é mais um item aí, que pensando em toda essa jornada dele, que pode ser um complicador no momento que ele precisa fechar logo esse diagnóstico, né? Então a gente acabou de fazer aí uma pesquisa específica com pacientes de câncer de pulmão, Marta, que eu acho que é um tipo de câncer, falando em medicina personalizada, que ninguém ousa, né, falar que não é necessário. E sim, 70% dos pacientes ou não testaram ou não sabem do que a gente está falando. Nunca ouviram falar de... 70%? Uhum. Então, assim, a gente fez aproximadamente, acho que foram 390 pacientes que responderam. É muito, né? E isso teve, assim, uma pequena diferença entre SUS e plano, sabe? Não foi tanta diferença assim. Sabe? Então, a gente está trabalhando esse tema de forma educativa, a gente tem uma campanha no ar que chama Meu Câncer Não É Igual ao Seu. A gente está trazendo muito esse conteúdo para o paciente, sempre, né, tentando mostrar para ele como ele conheceu o assunto, onde que está, qual que é o papel que pode mostrar para ele, como ele trazer essa questão para sua consulta. Mas ainda, sabe, tem muito a melhorar. E eu acho que também ampliando isso, né, Marta? A medicina personalizada não é só o remédio, né? O remédio vai fazer muita diferença, porque a gente sabe que ele hoje é o remédio certo para o paciente certo, mas tem a questão também do cuidado, né, de como que você está realmente respeitando as suas peculiaridades, o que importa para você, até mesmo no momento de tomada de decisão, né? Você sabe que eu sempre discuti muito essa coisa do cuidado paliativo como um direito, né? E a gente enxerga o cuidado paliativo aqui no Brasil como o descuidado, né? Então, assim, se eu não quero mais cuidar, se eu estou abrindo mão de cuidar de você, eu coloco você no cuidado paliativo.
E aí toma toda essa conotação de uma coisa ruim. E é isso, o cuidado paliativo, ele é um cuidado personalizado, né? O problema é que aqui no Brasil a gente joga no cuidado paliativo pessoas que efetivamente estão fora de possibilidade terapêutica, que é uma outra classificação, né? Fora de possibilidade terapêutica não tem nada a ver com cuidado paliativo, né? E a gente começa isso muito no fim, né? Então a gente precisa, eu acho que essa é uma grande área de discussão também, junto com a medicina personalizada, porque é personalizado também, né? Como é que eu já enxergo aquele cara na hora que ele começa qualquer tipo de tratamento crônico, que pode ou não dar certo, ele pode dar certo, né? Um cuidado também paliativo, porque o paliativo tem muito a ver com o cognitivo, com a preparação daquela família, com a preparação da pessoa, para como eu vou enfrentar aquele caminho. Então, acho que a gente também tem um longuíssimo caminho aqui com relação a isso, e são muito poucos os lugares que hoje eu vejo discutindo isso e fazendo isso, né, Lu? Você acha que ainda é um preconceito, assim, ainda tem uma conotação muito ruim? Só para a gente encerrar esse bloco e a gente abrir o próximo com várias outras perguntas. Marta, acho que é. Eu acho que eu tô pertinho aí de um movimento bem importante, que eu acho que o que tem de especial é que ele está sendo liderado por pacientes, né? Então tem aí a Anami, que tem uma página super bacana que chama Paliativas, tem o pessoal do Infinito, né? Eles estão realmente liderando uma conversa de falar de assuntos difíceis, literalmente olhando no olho, né? Trazendo esse tema. Então acho que isso é muito, muito bacana. E eu concordo com você, eu acho que mesmo no mundo da oncologia tem muito preconceito, os pacientes de maneira geral ainda têm muito medo. Quando você explica, quando você aproxima, né, quando você, acho que insere a conversa mais cedo, fica muito mais fácil, é isso que você falou. Eu lembro até de como tem todos os desafios, né, da falta de profissional, também da falta de tratamento, de gente especializada. Eu lembro até de uma conversa com o Daniel Forte, né, que é um paliativista muito querido. Eu falei, Daniel, quando? Né? Quando que daria, então, para a gente ter, em que momento que daria para a gente realmente garantir que isso fosse realidade para todo mundo? E acho que ele até trouxe um ponto importante. Ele falou, Luciana, pelo menos no momento em que de uma recidiva ou de que existe uma metástase, né? Assim, porque não vai dar para a gente garantir lá no começo, ou vai ter que dar desde que o onco pense assim, né, Marta? Que não precise da presença ali do paliativista junto, né? Se não vai dar para ele estar ali desde o momento que eu recebo o diagnóstico, para eu compreender que o paliar, né, é não deixar você ter dor, e dor você pode ter até antes de você imaginar que está com câncer, e cuidar de você ali de forma integral. Ele trouxe essa questão, e eu gosto muito, sabe? Porque é um outro momento, né? Você já também tem que virar e começar a compreender que você vai passar a cuidar da doença como uma doença crônica, talvez não dê mais para falar em cura, em sim, como é que eu quero viver daqui para frente, sabe? Então talvez seja um caminho aí para a gente começar a olhar. Muito bom, gente, eu tô adorando. Eu falei pra Luciana quando a gente começou, passa um estalo, a gente não consegue nem perceber o tempo passando. Eu tenho mais um monte de pergunta aqui pra Luciana. Obrigada, Luciana, a gente continua. Adorei, obrigada. Tchau, tchau.